Fala, imigrante, beleza? Ó, eu aqui mais uma vez para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar de duas ações que estão muito baratas para esse mês de novembro. Bom, eu tava dando uma olhada ali, agora que tá saindo aqueles resultados das empresas, os últimos resultados financeiros, e eu me deparei com duas ações que talvez sejam uma boa oportunidade de compra neste momento. Então, eu vou falar delas, vou explicar o porquê que eu acho que elas estão baratas. Mas antes, eu vou pedir aqui para você dar aquele like no canal, se inscrever enquanto passa a vinheta. Será que você consegue ser tão rápido? Vamos para a vinheta. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo aqui, a bolsa tá mais ou menos em 104 mil pontos. Tá ali, formando o seu suporte ali, mais ou menos 104 mil pontos, tá segurando bem, não tem tendência de baixar, pelo menos não nesse curto prazo, se não vier nenhuma notícia ruim, a gente vai segurar ali e quem sabe até o final do ano a gente recupere um pouco desse valor. Existem vários fatores que fizeram a bolsa cair desse jeito, né? Um deles é a macroeconomia, né, mundial. A gente está tendo alguns problemas, principalmente as commodities ali na China, que tem diminuído a busca por esses produtos e muitos produtos vindos do Brasil, com a queda da demanda. Algumas ações aqui caíram bastante e tem um cenário político, econômico aqui também, que não está ainda muito bem, né? Você tem algumas leis que estão para ser aprovadas, e PEC dali, e coisa dali, Bolsonaro fala uma coisa ali, o outro ministro fala outra coisa ali, e isso está deixando a bolsa meio desanimada com a situação, e a gente sabe que a bolsa, ela precifica o futuro, né? Ela pega expectativas e transforma no preço de hoje, expectativas futuras, e desconta no preço de hoje. Então, nesse momento, a bolsa está em baixa. Já falei isso várias vezes, você já deve estar acompanhando o meu canal ou a bolsa e está sabendo disso tudo. Mas eu digo uma coisa, cara, pode entrar presidente, pode sair presidente, pode falar ministro, pode trocar esquerda, direita, tanto faz. Uma coisa para mim é muito clara: o empresariado brasileiro é muito resiliente. As ações da bolsa são resilientes. Pode entrar governo, sair governo, não tem problema. Você vai ver empresas prosperando aqui nesse cenário mesmo assim. O Brasil não é para amadores, né? Aqui é o Brasil! Então, pensando nisso, eu escolhi duas ações que são interessantes nesse exato momento. Tem alguns pontos ali interessantes que me chamaram a atenção para eu fazer esse vídeo, para eu gravar esse vídeo. Bom, antes de eu começar a falar quais são as empresas, eu vou falar para você quais os fatores que eu levei em consideração. Imagina o seguinte, imagina que você vai comprar do seu amigo que é dono de uma padaria, ele vai mudar de cidade, ele vai vender a padaria para você. Quais são as coisas que você analisaria na hora de comprar a padaria? Eu acho que a primeira de todos, todo mundo faria era o quê? Ver se a padaria tá dando lucro, certo? Então, o primeiro fator que sempre eu vou olhar é se a empresa tá superavitária, ou seja, se ela tá dando lucro. E aí eu olho dois fatores ali. Eu vou olhar o Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o EBIT, e eu vou olhar, obviamente, o lucro líquido da empresa. Quando eu coloco os dois em comparação, eu consigo até ver quando há um grande salto de um para o outro, consigo entender como que a empresa está indo só de olhar para esses dois indicadores. E quando eu comparo com o preço da ação, eu também consigo ter uma noção de preço. Existem vários outros fatores, como VPA, como fluxo de caixa descontado. Existem milhões de maneiras aí de você tentar precificar uma ação para achar o preço justo dela, para ver se ela está barata ou cara. Tem um monte de gente que usa diferentes métodos e não existe um certo ou um errado, cada um vai precificando conforme acha. Eu gosto de olhar por esse sentido, porque todo mundo que vai investir numa empresa tem que ver o quanto tá o lucro que ela está dando em relação ao quanto ela está valendo. Para mim, esse é o primeiro ponto a se analisar. E para realizar esse daqui, o que eu fiz? Eu fiz um catadão, eu fiz uma geral e coloquei esses indicadores numa planilha para procurar as maiores empresas ali que estão com os indicadores melhores em relação a eles. E eu cheguei em dois grandes nomes. E aí um dos fatores que eu mais levei em consideração é o EBIT dessa empresa, ou dessas empresas, que está relativamente alto em relação ao preço da ação. Por que é o EBIT? O EBIT é um ganho da empresa, é uma aproximação do quanto a empresa está lucrando antes de pagar os impostos e os empréstimos, né? Então é mais ou menos o fluxo operacional dela, o quanto ela consegue realizar se ela não estivesse devendo nada de imposto, se ela não estivesse devendo nada de empréstimos que ela realizou. Então ali a gente consegue ver se ela tá bem ali, se ela tá saudável ali, a gente pode ir pro próximo passo, que é analisar o lucro líquido da empresa. Um outro indicador que eu olho, que eu acho interessante, é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Esse valor acaba dando um norte ali para a gente ver se a ação está muito valorizada ou desvalorizada em relação ao seu patrimônio. Esses fatores que eu usei foi na hora da filtragem ali na minha planilha. São fatores quantitativos, eu simplesmente apliquei um filtro e cheguei nesses valores. Agora, existiu também uma pesquisa qualitativa que eu fiz. Eu analisei o setor, vi outros números, examinei o prognóstico, né, para poder chegar numa conclusão. Então, eu estou falando dos fatores qualitativos ali,
mas também vou falar um pouco dos quantitativos. Então foi esses daí, eu fiz uma filtragem desses valores e cheguei nas duas empresas que têm a melhor relação nesses indicadores. Então, vamos lá para as duas empresas. Empresa número 1, a Uzi Minas. Bom, a Uzi Minas, para quem não conhece, ela é uma indústria siderúrgica, ela produz aço, né? Trabalha com aço. Ela está localizada ali no Vale do Aço, famoso Vale do Aço, ali onde tem a região de Ipatinga, de Governador Valadares. Aliás, um abração para a galera lá dos Estados Unidos, de Governador Valadares e região, porque eu tenho uma pancada de aluno lá naquela região de Massachusetts, que é ali de Minas. Um abraço para todo mundo aí, porque tem, ó, eu vou falar, deve ter mais mineiro em Massachusetts do que americano mesmo. A Uzi Minas é uma empresa que foi fundada lá em 1956, na época do Juscelino Kubitschek, na época que ele lançou o seu plano de desenvolvimento nacional, começou a abrir indústria para o Brasil inteiro, levou a capital lá para Brasília, né? E toda aquela época ali foi uma época de crescimento, de prosperidade econômica, né? E a Uzi Minas veio nesse balaio aí, cheio de empresas que foram criadas no Brasil. Tá bom? A Uzi Minas, ela vem numa variação de preço muito louca, porque há quase 20 anos atrás ela custava mais caro do que custava hoje. Ela tem um vai e vem, ela sobe e desce de preço bastante. E ultimamente ela foi muito beneficiada com a compra de várias companhias brasileiras aqui, e ela foi beneficiada com a China, pedindo e encomendando vários produtos brasileiros, inclusive o aço que ela produzia ali, diretamente ou indiretamente, ela foi beneficiada com a China. Ela foi beneficiada alcançando o valor mais ou menos de R$22. Olha que louco, ela custava poucos centavos no começo da pandemia e chegou a R$22 depois da pandemia, um ano depois. Então é uma empresa que valorizou bastante na esteira desse crescimento da China. Agora ela deu uma desvalorizada com a queda da commodity, mas ainda ela está reportando altas vendas. E o que acontece? O que eu enxerguei aqui? Eu enxerguei que ela subiu muito, mas o seu preço não acompanhou. Se você olhar o seu EBIT, né, o EBIT da companhia nos últimos tempos, ela estava na casa de 1 bilhão em 2019. O 2019 inteiro, o EBIT dela foi de 1 bilhão. Para você ter uma ideia, o EBIT dela de 2021 já passou os 8 bilhões, isso que nem acabou o ano. Só por esse indicador a gente consegue saber que a empresa cresceu absurdamente nesse período e isso fez com que o seu preço acompanhasse, é claro. Mas o que eu entendo é que o preço não acompanhou na mesma velocidade. Na verdade, ela chegou a 22, hoje ela está a 12, metade do preço praticamente que ela atingiu, mas ainda tem um potencial muito grande de crescimento para essa empresa, porque os números que acabaram de sair mostram que ela manteve as vendas rodando, ela manteve a margem intacta, ela manteve o EBIT bem alto, então isso traz uma expectativa melhor pra gente aqui que está querendo investir nela. Agora, se você considerar o lucro líquido, que também é uma outra maneira de analisar, o índice PL, preço-lucro, você vai ver que ela está sendo negociada a menos de 2 vezes o seu lucro, ou seja, está baratíssima em relação ao histórico dela e em relação aos pares dela ali na bolsa, né? Então ela está relativamente barata, sim. Só se você olhar esse indicador já é uma amostra de que a empresa está num momento que ela está barata. Um outro indicador é o EBIT sobre o Enterprise Value, que é praticamente o EV sobre EBIT invertido, que muita gente chama de Earning Yield. Ela está com um Earning Yield bem alto também, por volta de 68%, que é um número bem alto também. Agora, beleza, olhei todos esses números, me parecem muito bons, mas e daqui pra frente, né? Porque números passados não garantem futuro. Então, vamos dar uma pensada na situação. Ela trabalha com aço, é uma commodity, é um produto básico para construção civil, para construção de automóveis, para construção de maquinários. Então, assim, ela é tão base que não dá para imaginar, mesmo com uma queda de pedidos da China, com uma queda dos commodities no mundo, ainda por muito tempo a Uzi Minas vai continuar fornecendo aço. Então não é um produto que vai entrar uma empresa que vai entrar com um problema de demanda no curto prazo e nem no longo prazo, né? Então, como nossa pegada aqui é para comprar a longo prazo, então isso daí podemos desconsiderar esse tipo de situação. Porque um dos meus objetivos de investimento é procurar empresas perenes, ou seja, aquela empresa que não vai amanhã ser substituída por uma nova tecnologia, tipo uma Blockbuster da vida que foi substituída por Netflix, ou os táxis que foram substituídos pelos Ubers, né? Então, quando a gente vê uma ameaça tecnológica que pode fazer com que uma empresa entre em falência, não é o tipo de negócio que eu costumo investir, não pelo menos para o longo prazo. E ainda de quebra, só para falar que a Uzi Minas está num bom negócio, ela tem um payout de 20% do seu lucro, ou seja, como ela lucrou bastante, vem lucrando bastante, a possibilidade do ano que vem é de ela pagar 20% do seu lucro para os investidores, ou seja, de quebra ainda você vai ganhar um bom dividendo se você ficar com ação no seu bolso ano que vem. Empresa número 2, D1000 Pharma ou Drogas 1000, é uma hold
de várias empresas, são 4 ou 5 marcas que tem ali dentro dela, e ela tem várias lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro, Goiânia, Mato Grosso e Tocantins. Muitas das lojas ali eram em shopping centers, né? E os shopping centers fecharam ano passado, e justamente no meio do ano passado ela teve sua IPO. Ela teve sua IPO com um lançamento em R$16 mais ou menos, e de lá pra cá foi só caindo, porque ela estava programada o lançamento, veio a pandemia, não teve como evitar, ela foi lançada a um preço relativamente alto e o preço foi só caindo de lá para cá. Hoje ela está sendo cotada por volta de R$5, para você ter uma ideia como ela caiu. E aí, como eu já disse, o motivo da queda foi simples. Os shoppings fecharam, as farmácias foram obrigadas a fechar junto, porque muitas delas estavam dentro do shopping. Ela não tinha uma estrutura de e-commerce muito boa ainda e ela foi extremamente prejudicada nesse período. Primeiro que era uma empresa que estava pronta para sair para a bolsa, captar dinheiro e crescer, ela foi pega de surpresa com esse negócio. Bom, agora os indicadores mostram que ela está relativamente barata pelo que ela gera de lucro. O que chamou a atenção é a diferença entre o EBIT e o lucro líquido dela. Para você ter uma ideia, ela teve um lucro líquido nos últimos 12 meses de 8 milhões e o EBIT dela foi de 88 milhões. Então essa diferença mostra, e eu fui pesquisar o que aconteceu, na verdade são despesas operacionais não recorrentes. O que é isso? Ela teve muita despesa que não é uma despesa do dia a dia, são despesas de implantação, despesas, por exemplo, que eles chamam de pré-operacionais, que é, por exemplo, você alugar um prédio, né, começar a pagar aluguel, mas a loja ainda não está funcionando. Então você tem que pagar aluguel mesmo sem estar entrando dinheiro. Então ela teve um gasto muito grande, e isso fez cair bastante o lucro líquido dela. Mas se você levar o EBIT em consideração, ela tem um bom rendimento aí. E aí, ao pesquisar mais a empresa, eu vi que ela está abrindo novas lojas, os shoppings já reabriram, então ela está com as lojas já funcionando, né, dentro de shoppings, então todas as suas unidades estão em funcionamento dentro dos shoppings, vendendo, gerando dinheiro. Então a previsão é que nos próximos semestres ela venha a trazer mais lucro ainda. Eles estão, o próprio CEO da empresa está prevendo um aumento de 14% na lucratividade dela para o próximo ano. Se você levar em consideração ainda o patrimônio dela, ela está sendo negociada a 1/3 do seu VPA. Olha que maluco. O VPA dela está por volta de R$15, ela está sendo negociada por volta de R$5, ou seja, ela está bem mais barata do que seu próprio patrimônio. E se você considerar o EBIT dela, ela está sendo negociada a 40% do EBIT, que também é um ótimo valor, diga-se de passagem. A gente sabe que o ramo de farmácia foi um pouco afetado pelo Covid, parece até que deveria ter sido melhor, porque mais gente aí teve que recorrer à farmácia, mas na verdade não. Os exames eletivos, as cirurgias eletivas, a maioria foi cancelada, então remédios pós-cirúrgicos e exames de rotina da galera, foi tudo cancelado, então muita gente parou de consumir medicamentos que antes eram normais, né, assim, mais recorrentes, pararam, e isso afetou a venda de bastante farmácia. Então ela também teve um pouquinho da queda causada por esse motivo. Agora, com a Covid diminuindo no Brasil e a gente tendo a volta da normalidade, os exames eletivos estão sendo refeitos, né? As cirurgias e tudo mais. Isso está trazendo de volta os consumidores para as farmácias. E claro, né? Farmácia é um negócio perene também, não vai acabar amanhã. O que eu vejo é uma tendência das grandes redes de farmácia engolirem aquele farmacêutico ali do bairro, né? É uma tendência as farmácias que não fazem parte de nenhuma franquia, de nenhuma grande rede, serem deixadas para trás para esses novos tipos, que o pessoal que tem mais dinheiro agregado ali e consegue obter melhores serviços e melhores preços. Então, há uma tendência das grandes redes engolirem os pequenos farmacêuticos. Então, a gente sabe que está indo para esse caminho. É uma boa tendência também para quem vai investir, comprar essa ação e ficar ali sócio por um bom tempo. É claro que aqui em nenhum momento eu estou fazendo uma recomendação de compra para você. O que eu estou falando é minha visão de alguns pontos, de algumas coisas que levam a crer que a ação sim está num momento legal, mas eu peço que você não simplesmente vá lá e compre a ação. São duas novas empresas que você pode pensar em colocar no seu portfólio, você pode analisar e tomar a decisão de comprar ou não. Tudo vai depender da sua estratégia, da carteira que você tem nesse momento. Então tem várias coisas aí, tem vários poréns. Não vai lá e compra ação só porque eu tô falando aqui, tá bom? Mas se você gostou das dicas, aprendeu um pouquinho do meu método de análise, eu peço para você deixar o like aqui, não custa nada, não dói o dedo, não machuca, ninguém vai reclamar e eu vou ficar muito feliz porque você vai estar ajudando o canal. E é claro, se inscreva também para fazer parte da família Investidor Imigrante, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo e vamos nos ver no próximo. Até mais. Tchau, tchau.